Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. A temporada final do futebol brasileiro entra em modo turbo e com a velocidade de tantos acontecimentos, o de carrinho precisa ouvir quem está acostumado com a intensidade das informações e que pode agregar muito conhecimento neste momento. Para analisarmos tudo o que está acontecendo e o que virá no futebol gaúcho e brasileiro, o De Carrinho tem a honra de trazer novamente Jeremias Werneck, jornalista que trabalha no SBT e é muito bem informado sobre a dupla Grenal. Boa tarde, Jeremias. Que prazer em lhe receber aqui. Alô, Cassiano, boa tarde para ti, meu irmão. Satisfação falar contigo, falar com todos os teus ouvintes. Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre muito bom a gente falar de futebol, né? E voltar a falar contigo aí, com teus ouvintes também, é uma satisfação muito grande. Que maravilha, gostamos muito de ti também, Jeremias. É sempre uma honra lhe receber. E a gente conversou pela última vez em junho do ano passado. E estaremos nas nossas redes sociais colocando o link desse bate-papo, pois a gente fala muito sobre a sua carreira, conta muitas histórias. E antes de a gente entrar então nos assuntos do futebol, vamos atualizar um pouco. O que você tem feito de junho do ano passado para cá? Pois olha, rapaz, o tempo voa, né? Eu não tinha me dado conta que foi em junho, né? Pô, passa muito rápido, né? Sabe que de lá pra cá tudo muito intenso, né? Mas sigo no SBT, à frente do SBT Esportes, que tem sido um desafio maravilhoso, tem sido um presente na minha vida, tem me ensinado muito, tem me dado a oportunidade de aprender, de me desenvolver como apresentador de TV aberta. É uma coisa que eu nunca tinha feito, então tô gostando demais, assim, todo dia o programa tem um DNA próprio, né? Então todo dia é maravilhoso, né? E além disso, redes sociais, né? As redes sociais hoje em dia, o futebol está muito presente nas redes sociais, então as redes sociais elas não param nunca, né? 24 horas, 7 dias por semana. E vamos embora, vamos em frente. E dentro aí desta intensidade dos assuntos, da rotina, estão apenas faltando mais 2 semanas para encerrar o Campeonato Brasileiro. As finais das Copas acontecendo em meio a isso, a Copa do Brasil um pouco depois. A qualidade do futebol brasileiro, Jeremias, te agradou nesta temporada? E o que explica Flamengo e Palmeiras estarem novamente dominando o futebol brasileiro? É só dinheiro? Sabe que em determinado momento da temporada eu fiquei um pouco decepcionado assim, com a qualidade do futebol brasileiro, né? Ali logo depois do Super Mundial de Clubes, o campeonato ele parecia afetado, assim, né? Não é nenhum efeito de comparação da gente com os jogos que aconteceram nos Estados Unidos, mas os próprios times, os melhores times, eles não estavam jogando bem. E aí hoje faz sentido a gente pensar que eles estavam desgastados, né? Estavam fadigados. E o campeonato ele deu uma baixada assim, no nível técnico. Mas agora, do meio para o fim, a impressão que eu tenho é que os melhores times do futebol brasileiro, eles voltaram a jogar bem. Na Libertadores, especialmente o Palmeiras e Flamengo, eles foram muito dominantes, né? Eles foram muito superiores nos confrontos que eles tiveram. O Flamengo, quando passou pelas quartas de final, ele sobrou, né? Acabou sendo 2-1 o primeiro jogo, mas ele sobrou, e a mesma coisa vale para o Palmeiras. Eles são disparados os melhores times, né? O Cruzeiro vem com um trabalho muito em cima do trabalho, da figura do treinador, perdão, né? Que é um treinador que teve dificuldade no começo, mas é um treinador muito qualificado, o Leonardo Jardim.
E é um treinador que conseguiu fazer o Cruzeiro competir, né? O Cruzeiro tem um time envelhecido, mas é um time muito bom tecnicamente e com um treinador que já foi semifinalista de Champions League com o Mônaco. O Cruzeiro ele conseguiu se colocar como a terceira força do Brasil, né? Que em tese era para ser o Botafogo, né? Campeão da América e campeão brasileiro do ano passado, mas está vivendo uma temporada de ressaca, né? E assim, sobre a explicação, né, para esse domínio de Flamengo e Palmeiras, eu acho que o dinheiro ele ajuda muito, né? Mas não é tudo. Porque Flamengo e Palmeiras não são SAF, por exemplo. Então não é o dinheiro pelo dinheiro, né? Porque a SAF no Brasil, os exemplos que a gente tem de SAF no Brasil são de SAFs que colocam muito dinheiro na entrada. Isso aconteceu com o Vasco, e aí depois não deu certo, mas o Vasco investiu mais de 200 milhões em contratações em 2023. Aconteceu com o Cruzeiro, agora com o Pedrinho, né? O Cruzeiro do Ronaldo fez o caminho inverso. Se não fosse a SAF do Ronaldo no Cruzeiro, o Cruzeiro não estaria hoje aqui, né? O Botafogo, do Textor, no ano passado, botou muito dinheiro e montou um time de videogame. Então, SAF no Brasil significa dinheiro, de cara. E Palmeiras e Flamengo, eles têm uma estrutura que não é de SAF, né? O dinheiro não vem da Sociedade Anônima do Futebol. E eles foram muito felizes em montar um projeto de longo prazo, que dá tanto para o Palmeiras quanto para o Flamengo estrutura, né? Que é centro de treinamento, departamento médico, e não só estrutura física, mas estrutura de pessoal, né? Ter os melhores fisiologistas, os melhores médicos, preparadores, nutricionistas, psicólogos, criando um ecossistema em que o time é só a ponta do iceberg, né? Então hoje eu enxergo que, especialmente o Palmeiras, né? O Palmeiras ele é muito conservador na hora de contratar jogadores, né? Nessa temporada até a Leila abriu um pouco mais a mão, mas o Palmeiras ele não gasta tanto dinheiro assim em reforços como o Flamengo. Então é um futebol mais voltado para o projeto mesmo, né? E eles estão muito à frente. Muito à frente. Só que ao mesmo tempo, assim, para quem está nos ouvindo, né, o torcedor de Grêmio e Inter, alguém vai dizer assim, a gente jamais vai alcançar Palmeiras e Flamengo. Óbvio que hoje tem capital externo, né? O grupo City está no Bahia, outros grupos devem chegar no Brasil, o Textor veio pro Botafogo, mas eu quero lembrar que ali atrás o futebol brasileiro também já teve clubes que eram dominantes e que a gente olhava e dizia, jamais vamos chegar no patamar deles. E esses ciclos, eles se encerraram, né? Eu vou citar dois aqui, por exemplo. Vou citar o São Paulo, que foi tricampeão brasileiro, e que a gente dizia, olha, o São Paulo é um exemplo de administração, o São Paulo tem o CT de Cotia, o São Paulo ninguém nunca mais pega. E hoje o São Paulo está do jeito que está, né? E a mesma coisa vale, por exemplo, para o Corinthians, que todo mundo dizia, o Corinthians, depois da passagem do Ronaldo e com o presidente André Sanches, o Corinthians ninguém mais pega. Se cada torcedor do Corinthians no Brasil der R$1, o Corinthians vai ser uma máquina para sempre e tal. E o ciclo vitorioso do Corinthians também terminou. Existem dois desafios, então, colocados aí, né? Dos times que querem chegar perto de Palmeiras e Cruzeiro, como fazer para ter um diferencial competitivo, né? Seja na grana, seja num planejamento esportivo, num projeto esportivo. E o outro desafio é de Palmeiras e Flamengo de fazer com que essa era ela dure mais, porque o futebol brasileiro já mostrou que é tudo muito rápido. 2, 3, 4 anos e as coisas mudam, né? Então, hoje, Palmeiras e Flamengo dominam muito e a curto prazo eles vão continuar nessa batida, eu acho, né? Sem dúvida, Jeremias. E quando trazemos o assunto para o futebol gaúcho, você concorda que é o momento mais crítico da nossa história? Muitos entendem que sim, pois este ano a gangorra está baixa para todos.
E a discussão nem é mais estar sem grandes títulos, é simplesmente não conseguir se colocar na condição das equipes que sonham com as conquistas. A gente não está nem brigando por elas. Na sua ótica, o que aconteceu e em que momento o futebol gaúcho perdeu o fio da meada? Olha, a gente já teve temporadas ruins aqui, né, para os dois, tanto para o Inter quanto para o Grêmio. Eu, inclusive no YouTube, eu faço lives de manhã bem cedo pelo horário de Brasília, 8 da manhã, fica o convite aí para quem quiser acompanhar. E numa das lives veio uma mensagem assim, né, perguntando se era a pior temporada da história de Grêmio e Inter. E eu lembrei a temporada de 2003, 2004, né, em que Grêmio e Inter também foram muito mal. E ali era um momento de transição, né? Era uma entre-safra, como alguns falam, né? O Inter do Fernando Carvalho começando a colocar cada vez mais guris para jogar, né? Diego Diogo, Cleiton Xavier, começando a aparecer o Rafael Sobis, o Neymar, né? Daniel Carvalho. E o Grêmio saindo de um período do Tite, um período onde o clube se virou como deu, depois da era ISL, né? Então, 2003, 2004 foram anos ruins da dupla Grenal, mas a gente está falando isso de 20, 21 anos atrás, né? É muito tempo. Nos anos 90, o Inter teve muita dificuldade, o Grêmio, depois de voltar da segunda divisão, se afirmou. Nos anos 80, o Grêmio foi muito forte e o Inter chegou a competir, né? E nos anos 70, e aí para trás, não precisa nem falar, né? Todo mundo já sabe. Então, assim, 2025 é um ano muito crítico, sim, principalmente se a gente pensar daqui para frente. A gente estava falando antes de Palmeiras e Flamengo, dos investimentos, né? E do capital externo que vai chegar em outros clubes. O projeto, por exemplo, do Bahia, que provavelmente em até 5 anos, eu tenho certeza disso, eu tenho convicção disso, de que em até, no máximo 5 anos, o Bahia vai ser uma máquina, né? Se a gente pensar nessa realidade, sim. Aí o ano é muito crítico, porque tanto na Arena quanto no Beira-Rio, as decisões foram bem erradas, né? Escolhas erradas, jogadores, treinadores, né? E a gente viu Grêmio e Inter serem eliminados precocemente das competições de mata-mata, sequer ter condições de competir, tanto um quanto o outro, e no Campeonato Brasileiro, umas campanhas assim, ó, de arrasto, né? E durante muito tempo, o Grêmio de 2025 era um time muito limitado, um time que, se jogasse a Série B, teria dificuldade para subir. Aí no meio do ano o Grêmio foi lá e contratou 8 jogadores, botou dinheiro que não tinha, né? E melhorou de nível. Mas melhorou de nível não conseguindo chegar nem entre os 10 melhores do campeonato, para ver o tamanho do buraco que o Grêmio estava. E o Inter fez o caminho inverso, né? O Inter desmantelou um elenco. Se a gente pegar o elenco do Inter hoje e comparar com o elenco semifinalista da Libertadores de 2023, é constrangedora a diferença. E foi essa diretoria que manejou esse elenco, né? Então, além de tudo, ao longo da temporada, o Inter dispensou 11 jogadores, enfraqueceu o elenco, o plantel, tirou profundidade. E o Inter está terminando a temporada pagando o preço disso. Alguém vai dizer do outro lado do rádio aí, pô, mas o Valência não estava bem. Não estava bem, mas e agora? Quem é que tem para decidir? Né? Se o Inter queria liberar o Valência, que buscasse um substituto. A janela do meio do ano, a janela da metade da temporada, ela rendeu 3 contratações para o Inter. Eu vou repetir 3. 1, 2, 3 contratações. E uma delas chegou depois do período de inscrições para jogar a Copa do Brasil contra o Fluminense. Só aí, eu vou dar só esse exemplo como um resumo da incompetência da diretoria de futebol do Inter. Poderia citar o exemplo de manter o Roger, que com o Roger o Inter entrou na zona do rebaixamento, ficou 1 mês na zona de rebaixamento. Com o Roger, o Inter foi eliminado do Fluminense, eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense sem jogar nada. O Inter foi eliminado pelo Flamengo sem competir. E o Inter só foi demitir o Roger depois de perder um Grenal em casa, né? E aí ainda fez a escolha de trazer um treinador retrógrado,
que é o Ramon Dias, que veio para salvar o time e afundou mais o time. E como se não bastasse tudo isso, ele comprovou, ele foi coerente dentro do ser ultrapassado que ele é. Ele deu uma declaração machista dentro de um dos clubes com o maior número de sócias do Brasil, né? Então, assim, as escolhas do Inter, elas são erradas de cabo a rabo na temporada. E se a gente olhar por esse prisma, é sim muito preocupante a temporada, tanto de um quanto do outro. E sobre o Ramon Dias, nem a decência, dignidade, hombridade de pedir desculpas nos microfones ele teve. Pois é, situação muito difícil, eu concordo aí com tudo que você disse, e vamos então elencar um pouco os motivos de cada um estar mal. Falando então, Jeremias, especificamente do Grêmio, que balanço que você faz da gestão Guerra e o que dá para esperar aí, na sua opinião, da futura administração do Odorico? Pois é, essa gestão do Alberto Guerra, ela começou gerando uma grande expectativa, né? Porque teve a passagem do Luiz Soares por Porto Alegre, mas ela termina de forma muito melancólica, né? Ela termina com a perda do Octa, Campeonato Gaúcho, né? Que seria um título histórico, e com uma campanha muito ruim, com uma temporada muito ruim, né? O 2025 do Grêmio é de eliminação na Copa do Brasil para o CSA. O CSA que foi rebaixado para a 4ª divisão. O Grêmio foi eliminado na repescagem da Copa Sul-Americana, né? Um terror. O Grêmio ficou quase 2 anos sem ganhar de um time do G8 do Campeonato Brasileiro fora de casa. Mas se a gente comparar, assim, do ponto de vista de projeto esportivo, foi uma gestão ruim, né? Bem ruim. Porque, especialmente nesse ano, fez contratações terríveis, né? Terríveis as contratações no Grêmio. Gastando um dinheiro altíssimo, gastando um volume de grana muito alto para montar um time que precisou ser ressuscitado no meio da temporada com o dinheiro que o Grêmio sequer tem. E o Grêmio termina a temporada sofrendo uma punição da FIFA por não pagar uma dívida de menos de R$1 milhão, né? O Grêmio nessa temporada teve um patrocinador que vendeu gato por lebre no último dia da janela de transferências, né? O Pix das Estrelas. Teve um patrocinador que não consegue pagar o patrocínio mensal, que é o patrocínio principal da camisa do Grêmio, né? Então, assim, a gestão Alberto Guerra, ela começou gerando uma grande expectativa e ela termina dessa forma. Mas tem, no meio dessa grande decepção que é o futebol do Grêmio, nos últimos 3 anos, tem uma coisa muito importante aí. A Arena do Grêmio. Ela foi comprada pelo Marcelo Marques, num ato que a história vai nos mostrar mais detalhes, né, do porquê aconteceu, como aconteceu, mas ele foi lá e comprou e resolveu. Só que meses antes, o Grêmio, na gestão Alberto Guerra, fez uma operação que salvou a Arena, né? O Grêmio comprou parte da dívida num momento crucial, num momento muito tenso da história, e se o Grêmio não tivesse comprado essa dívida dos bancos, a Arena teria caído na mão de terceiros e o Marcelo Marques, por exemplo, sequer teria a chance de comprar a Arena. Então, a gestão Alberto Guerra, ela precisa ser lembrada por esse ato, que é um ato administrativo, que é um ato que é menor, porque o propósito maior do Grêmio é o futebol, e no futebol a gestão foi bem ruim, né? Uma gestão que termina com o vice de futebol sendo um torcedor do Grêmio, né? Ele não é nem conselheiro, ele não foi eleito conselheiro, né? E uma gestão que termina com o transfer ban, como eu falei, né? Mas ao mesmo tempo vai deixar jogadores que podem ser vendidos, né? O Kiki Oliveira, o Pavon, o Cristaldo, o Alisson, o Wagner Leonardo, esses caras têm mercado e certamente vão deixar milhões nos cofres do Grêmio se o Grêmio quiser vender na gestão do Odorico. Coisa que o Grêmio, quando o Guerra pegou, não tinha jogadores para vender, né? Isso é uma verdade. E sobre o Odorico, né? Tu me perguntou o que esperar da gestão do Odorico. Olha, eu conheço o Odorico há muitos anos, né? O Odorico foi vice de futebol em 2017, então eu convivi bastante com ele.
E o Odorico, ele é um conciliador, né? Ele é um homem que tem como perfil, assim, conciliar as partes. E é um cara, é um economista, né? Então ele conhece números, ele conhece planilha, né? Assim, de forma superficial, a definição do que ele faz na vida, né? Então é um cara que é muito bem intencionado, não existe nenhum comentário que desabone o Odorico, pelo contrário. A grande questão é de quem o Odorico vai se cercar e como vai ser essa política de futebol, né? Se for uma política de futebol repetindo o passado recente do Grêmio, o resultado ele vai ser o mesmo que a gente viu nos últimos anos. O que o Grêmio precisa é um choque de política de futebol, né? Olhar de uma outra maneira, né? Olhar de uma outra maneira para a formação de jogadores, categorias de base, e para o time principal, né? Ao mesmo tempo, o Odorico tem a grande missão de ser o primeiro presidente com controle total da Arena, né? E conseguir explorar comercialmente a Arena. A Arena tem capacidade de dar 50, 60, 70 milhões por ano para o Grêmio. Não é o dinheiro de uma SAF, não é o dinheiro de um Grupo City, de um John Textor, de um Pedrinho da vida, dono do Cruzeiro, mas são 50, 60, 70 milhões a mais que o Grêmio não teria de onde tirar se não tivesse Arena. Então, um desafio também do Odorico é fazer com que a Arena coloque bastante dinheiro nos cofres do Grêmio, uma coisa que pode ajudar o Grêmio a voltar a ter um pouco mais de protagonismo no cenário nacional. O Grêmio nunca vai ter o mesmo dinheiro do Palmeiras, do Flamengo, assim como lá atrás nunca teve o dinheiro do São Paulo, do Corinthians e de qualquer outro time que dominou o futebol brasileiro. E mesmo assim o Grêmio conseguiu competir e ganhar títulos. Por quê? Porque achou um diferencial competitivo, porque teve um projeto, porque teve uma política de futebol. E o Grêmio precisa disso. Óbvio que precisa de dinheiro, mas o Grêmio precisa de um projeto de futebol. Coisa que o Grêmio não teve nos últimos anos. É isso mesmo. Nunca o futebol gaúcho teve o mesmo dinheiro. E nem por isso deixou de ser competitivo. Talvez agora os valores tenham mudado, sejam mais vultosos, mas também é para nós aqui. Então, falta aquela velha criatividade, aquele pensar adiante, mas tomara aí que a gestão do Odorico faça diferente. Eu acreditava muito na gestão do Guerra, não correspondeu às expectativas, embora tenham aí algumas coisas positivas. A questão da dívida que o Grêmio adquiriu, parte do Banrisul, ter trazido Soares, algumas coisas foram boas, mas no frigir dos ovos teve muito mais coisas negativas e o resultado é como você falou. A gestão atual não elegeu conselheiros. O vice de futebol hoje é um torcedor, já que não se elegeu conselheiro. E este semestre do Grêmio, as emoções estão muito distintas. Da compra da Arena até um transfer ban por valores irrisórios. Como você disse antes, menos de R$1 milhão. Irrisório. Tu tem alguma informação, Jeremias, de bastidor, do que pode ter ocorrido de tão grave neste meio político do Grêmio para que o Marcelo Marques tenha ficado tão desanimado em prosseguir e entrar aí de forma ativa na vida do clube? Só que essa pergunta é uma das perguntas que eu mais escuto, né, nos últimos tempos, né? O que aconteceu, né? Qual foi o problema, né? Por que o Marcelo Marques desistiu? E eu não tenho uma resposta, cara. Eu não tenho uma informação assim de bastidores para te dizer. Eu sei que ele se desgastou muito, né, com figuras políticas do Grêmio. E eu tenho dito nos meus espaços, tanto no SBT quanto no meu canal no YouTube, que o Marcelo ele tem dois grandes atos de gremismo na vida dele. O primeiro deles foi resolver a história da Arena. O ato do Marcelo Marques, talvez a gente já tenha se acostumado, né? Hoje tudo é muito rápido na nossa vida, né? O ato do Marcelo Marques foi em julho e a gente meio que se acostumou, mas é preciso colocar na dimensão que esse gesto ele merece. O rolo da Arena do Grêmio não foi resolvido por 3 presidentes.
E não foram 3 presidentes quaisquer. A gente está falando de Fábio André Koff, que dispensa apresentações. Ele tentou e não conseguiu resolver o rolo da Arena. Depois veio Romildo Bolzan Júnior, que também não conseguiu resolver. E por fim, Alberto Guerra, né, que é um advogado muito capacitado, com muito saber jurídico. A gente pode contestar as decisões dele como presidente do Grêmio, principalmente de quem esteve ao lado dele para pensar um projeto esportivo, para pensar um projeto de futebol, mas o Alberto Guerra é um baita de um advogado. E nem ele, nem o Romildo e nem o saudoso presidente Fábio Koff, nenhum dos 3 conseguiu resolver a Arena. E o Marcelo conseguiu. Então a gente precisa colocar isso sempre. Marcelo Marques fez um grande ato de gremismo. E o segundo grande ato de gremismo do Marcelo, a meu ver, foi ele desistir de ser presidente do Grêmio. Porque ele mostrou nesse pouco período que ele não tem as ferramentas para ser presidente do Grêmio. Ele tem uma paixão muito grande pelo Grêmio, ele tem uma eloquência, ele tem uma impulsividade muito grande. São características que são muito importantes e podem fazer com que alguém se destaque no meio empresarial. Mas no futebol, onde as coisas são tão rápidas, tão voláteis, e se tem tantas coisas que escapam do nosso controle, essas características, elas são uma bomba relógio. Então, o Marcelo, ele cometeu, né? Ele fez um grande gesto ao comprar a Arena, e um segundo gesto tão grande quanto, que foi desistir de ser presidente. A verdade é que o Marcelo Marques, ele não está preparado para ser presidente do Grêmio. Se ele fosse presidente agora, na minha modesta opinião, e lamentavelmente, ele seria um mau presidente. Então, no futuro, provavelmente, vão procurar ele, e até acredito que ele possa ser novamente um presidente, candidato a presidente e aclamado presidente, eleito presidente. Mas nesse momento ele se mostrou incapaz, né? Incapaz. Não só ele, como por exemplo o Marlon Passos, que era braço direito dele, foi colocado como diretor-geral da Arena e depois foi demitido sumariamente pelo próprio Marcelo Marques. Então, o Marcelo não estava preparado para ser presidente e o Marlon muito menos para ser dirigente do Grêmio, né? Mas isso não impede que eles voltem no futuro e que consigam realizar o sonho deles e que possam ajudar o Grêmio, né? Muito boa visão, e que sai um pouco da caixa aí das visões gerais que a gente vem tendo sobre essa questão. Estamos aqui conversando com ele, Jeremias Werneck, grande jornalista do SBT. Jeremias aí também tem o seu canal de YouTube, muita história no jornalismo esportivo. E Jeremias, se o ano do Grêmio tem um final aí um tanto melancólico, o Inter ainda passa pelo drama de estar na zona do rebaixamento, ou melhor, não na zona, mas na porta da zona do rebaixamento. Afora os problemas aí que o Inter tem dentro de campo, fora de campo as coisas vêm muito mal nas finanças, não é? Na base também, estruturalmente nem se fala. O que deu de tão errado nos 5 anos do Barcelos e que ele não consegue enxergar de repente? Pois é. O Inter, né? O Inter do presidente Alessandro Barcelos é um caso muito curioso, né? E o presidente Barcelos, ele se elegeu com um projeto de campanha de ruptura, de fazer algo diferente. E ele tenta, né? Ele tira o Abel Braga e contrata o Miguel Ángel Ramírez. E nessa primeira experiência ele já viu que a ruptura, na prática, ela não é tão simples assim de fazer, né? O presidente Barcelos, ele aprendeu em 5 anos a sair do idealismo para a realidade. Só que a realidade que o Inter vive hoje é uma realidade de um sucateamento de todas as áreas do clube, né? O clube, ele perdeu muito em todas as áreas. O departamento de futebol feminino do Inter definhou nos últimos 2 anos, de uma forma constrangedora. As categorias de base do Inter hoje, elas
não conseguem revelar e competir. O futebol brasileiro vive sempre, quando a gente fala em base, nessa eterna dualidade, né? Ou vai revelar ou vai competir e ganhar títulos. O Inter não faz uma coisa nem outra. O Inter, inclusive, tem protagonizado os fiascos dia sim, dia também na base, né? O que é uma coisa constrangedora para a camisa que o Inter tem, para a história que o Inter tem como clube formador. E se a gente chegar no futebol profissional, bom, aí a lista de problemas ela é extensa, né? O que me parece que aconteceu? O Inter, ele foi por uma aposta alta e uma aposta arriscada ali atrás, quando houve a divisão dos clubes para o bloco de negociação dos direitos de transmissão. O Inter vendeu 20% dos direitos por 50 anos para botar um dinheiro na mão e montar um time para ser campeão. O Inter fez todo esse movimento e não conseguiu ser campeão. E tudo que o Inter tem feito desde então é pagar essa conta. O Inter tem dívidas que são cobradas publicamente quase que toda semana. O Inter tem jogadores entrando na justiça contra ele cobrando dívida. Um deles, inclusive, é o Taison, campeão da Libertadores. Outro é o Lisiero, que cobra... Lembra do Lisiero? O Lisiero está cobrando no Inter parcelas de R$80 mil que foram atrasadas. O Inter não tem R$80 mil para pagar o Lisiero. Então, o Inter está pagando a conta do movimento que ele fez tentando ganhar a Libertadores de 23. E é uma conta muito alta. E ali, talvez, o Inter... Talvez não, com certeza. O Inter deu um passo maior que a perna. E o Inter agora ele tem uma dívida gigantesca. Uma dívida que se estima que já está batendo na casa do com B de bola, 1 bilhão. E que, olha... Todo mês o Inter tem que pagar 12, 13, 14 milhões de reais de juros dos empréstimos que tomou. E é uma bola de neve. Quanto mais deve, mais empréstimo precisa, mais juro vai pagar. Então, o cenário para o Inter ele é muito preocupante. Independentemente do que vem acontecer na reta final do Campeonato Brasileiro, no ano que vem, o Inter não vai ter jovens para vender. Qual é o jovem do grupo do Inter que pode ser vendido para botar um dinheiro bom nos cofres do Inter? Não tem. Né? Nas categorias de base, quem é que tem para subir para ganhar chance para se afirmar? Não tem ninguém. Então, o cenário para o Inter em 2026 ele é muito preocupante. Muito preocupante. Tudo porque lá atrás o Inter fez um movimento arriscadíssimo, não deu certo, e o que era arriscado acabou se confirmando como um problemaço. Preocupante, realmente. E pensando em solução, Jeremias, existe saída para o Inter sem que seja necessário gerar SAF? Se diz, como você também falou, que a dívida do clube pode chegar a 1 bilhão. Nesse sentido, você é favorável a sair do modelo associativo? Pois é, eu sou da opinião de que Grêmio e Inter eles precisam de financiadores e não de investidores, porque a SAF nada mais é do que ter um investidor, um dono, que vai botar dinheiro e em algum momento vai retirar esse dinheiro a partir de jogadores que vão ser vendidos porque eles se valorizaram por títulos ou boas campanhas. Então, na minha opinião, Grêmio e Inter precisam de financiadores e não de investidores. Só que no caso do Inter, está ficando insustentável. Essa história da dívida de 1 bilhão, essa história do fulano cobrar um parcelamento de 80 mil que não foi pago, o Taison não conseguir mais negociar e ter que ir para a justiça, isso tudo mostra como está se deteriorando a estrutura do Inter. E o futebol associativo brasileiro, assim como o futebol argentino, por exemplo, ele tem um detalhe, né? A crise ela vai corroendo também a política do clube. Então, o Inter ele vai passar por uma dificuldade muito grande se ele tiver que aprovar a SAF. Eu não tenho nenhuma informação em relação a isso. Tem uma comissão lá formada, né? Que ainda não chegou num parecer. Ela sequer disse que é contrária à SAF. Alguém falou por aí que ela tinha dito, mas não é verdade. Ela não tem um parecer ainda. Se ela der um parecer dizendo que tem que ser SAF, o Inter vai ter muita dificuldade.
porque politicamente o clube está muito fragmentado. E essa fragmentação vem dos anos sem ganhar, e agora dessas crises, que vão se agravando cada vez mais. Então vai ser um parto para o Inter fazer qualquer coisa, porque o Inter está tão convulsionado, o Inter está tão problemático, que até para conseguir uma unidade política em algo a médio e longo prazo vai ser difícil. Tem toda essa volta para te dizer assim, eu ainda procuraria uma outra alternativa que não SAF para tentar fazer um projeto de longo prazo. E um projeto de longo prazo é um projeto de 10 anos. 10 anos sem ganhar título, praticamente sem competir, para daqui uma década as coisas estarem em um outro lugar. Muito complicado, muito complicado. Vamos ver aí o que reserva o futuro de Grêmio Internacional. A curto prazo, Jeremias, acredito que um amigo pense como eu, não espero muita coisa não. Mas saindo um pouco aqui do Rio Grande do Sul, indo para o Rio de Janeiro, seleção brasileira, na sua opinião, meu amigo, você está animado, pessimista? Qual o teu sentimento? Ou com os pés no chão em relação à seleção brasileira de Carlo Ancelotti? Pé no chão, né? Pé no chão. O Ancelotti é uma grife, a gente já viu boas atuações da seleção com ele, mas também já viu atuações ruins. Contra a Tunísia não foi uma atuação boa. Tunísia, o último amistoso de 2025, o último jogo de 2025, né? Mas contra Senegal foi uma muito boa atuação. Mas eu tô com pés no chão. Tô com pés no chão porque o Brasil tem bons jogadores. Eu não concordo com a teoria de que a safra é ruim. Não sei. Não concordo, né? E o Ancelotti ele vai fazer um time pragmático. Ele vai defender e contra-atacar em velocidade. Não vai ser um futebol propositivo, não vai ser um futebol joga bonito, um futebol alegre, um futebol seleção de 70, seleção de 82. Vai ser uma seleção que se defende e vai na velocidade contra-atacar. É capaz de conseguir competir. E eu tenho a impressão de que a seleção consegue chegar no mínimo à semifinal da Copa. Né? Porque faz muito tempo que não chega, porque vão ter muitas seleções, vão ter zebras. E existem seleções que estão num outro patamar, existem, mas não são várias. E na Copa do Mundo é um torneio, muita coisa pode acontecer. Mas ainda assim eu tô com pés no chão com relação ao trabalho do Ancelotti e pensando na Copa. Muito bem, ficaremos então na torcida. Jeremias Werneck, que legal poder mais uma vez conversar contigo. É sempre um prazer, que tu tenha cada vez mais sucesso. Grande abraço, ótimo final de ano e até uma próxima. Meu amigo Cassiano, olha, o prazer é meu. Obrigado mais uma vez pelo convite. Que 2026 chegue aí para ti e para toda a tua família com muita prosperidade, muita saúde. E para todo mundo que está nos ouvindo também, um grande final de ano, uma satisfação enorme falar com vocês, obrigado pela oportunidade e que 2026 seja maravilhoso e de ainda mais sucesso e realização para todo mundo que está com a gente, tá bom? Um grande abraço, meu amigo, um abração, até a próxima. Abração, até a próxima. Jeremias Werneck, jornalista, trabalha no SBT, tem um canal de YouTube, tem muita história no nosso jornalismo esportivo. Ele foi o entrevistado desta semana aqui do programa de Carrinho.